Senhor, meu Deus, nós queremos te pedir, Pai, que Tu esteja conosco em mais uma lição, Pai. Que Tu possas, Senhor, colocar palavras nos nossos lábios, que Tu possas, Senhor, trazer um discernimento, Pai, da Tua parte, para orientar cada mulher, cada líder de mesa, que tem feito um bom trabalho, que tem se dedicado, que tem direcionado o seu tempo para a Tua obra. E eu te peço também, Senhor, que enquanto elas estiverem assistindo, Pai, que elas possam ser edificadas, que elas possam se fortalecer em Ti, para que cada mesa, Senhor, nesta semana seja uma bênção e que testemunhos sejam contados, frutos, Senhor, de todo esse projeto, de todas essas mesas, de tantas mulheres, Senhor, que têm ouvido a Tua palavra. Nós cremos no Teu poder e no Teu mover e neste propósito que Tu colocou no coração das nossas líderes. Nós Te oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém. Amém. Paz do Senhor, meninas, mais um mês estamos aqui e o nosso tema dessa semana é Florescendo com Propósito. Como é que tá aí na mesa de vocês? Está tudo bem? As mulheres estão gostando da lição? Nós esperamos que sim e nós sabemos que Deus vai fazer você frutificar ainda mais nesse projeto que veio do coração de Deus. Então vamos começar? Diz assim, florescendo com propósito. Já refletimos sobre a importância da mesa como um ambiente de comunhão, fortalecimento emocional e crescimento espiritual. Vimos que ao redor da mesa, Jesus ensinou, curou, restaurou e revelou verdades profundas. Descobrimos que a mesa não é apenas um lugar de alimentação, mas um espaço sagrado de conexão com Deus e com aqueles que amamos. Mas há um detalhe essencial. Não basta apenas sentar-se à mesa. É preciso saber quem somos diante dela. Se não compreendermos nossa identidade em Cristo, corremos o risco de nos alimentar das vozes erradas, acreditando em mentiras que distorcem nosso valor e nos afastam do propósito para o qual fomos criadas. Deus nos formou com intenção e perfeição. Mas desde o Éden, o inimigo tem tentado distorcer essa verdade, levando-nos a questionar nossa identidade e a buscar propósito em coisas passageiras. O problema não está apenas em não sabermos quem somos, mas em permitirmos que o mundo defina nossa identidade em vez de Deus. Agora daremos um passo além. Se queremos florescer, precisamos primeiro enraizar nossa identidade no Criador. Só assim viveremos um propósito genuíno e frutífero. Vamos mergulhar nessa verdade e entender como a mulher que floresce no propósito de Deus vive com clareza, força e influência transformadora. Desde a criação do mundo, Deus revelou o seu amor pelos detalhes. Ele não criou nada sem intenção. Cada textura das folhas, cada tom do céu, cada curva dos rios foi planejada com perfeição. Quando formou o homem, viu que não era bom que ele estivesse só, e então criou a mulher como parte essencial desse plano divino. Seu desejo era que ambos desfrutassem de uma vida plena, cercada de paz e comunhão com ele. Mas o pecado trouxe dor, desilusão e afastamento do propósito original. E como nós acabamos de ler, Deus nos criou com um propósito eterno. Eu e você, às vezes tem pessoas que dizem, Lorena, mas será que Deus me criou mesmo com um propósito? Eu não fui nem planejada, nem tinha planos, eu fui um erro, um acidente de percurso. Até mesmo nessas situações, o Senhor já sabia. E Ele nos criou sempre com um propósito eterno nele. E o propósito de nos fazer feliz, de nos fazer ter uma vida próspera, de servir a Ele e de cumprir um propósito. Tanto eu como você temos um propósito diante de Deus. E o desejo dele, na verdade, né, Rony, nunca foi que o pecado tomasse conta da nossa vida. Mas a grande realidade é que Deus sempre nos chamou para uma comunhão eterna com Ele. Infelizmente, né, com a queda do homem, a dor, a desilusão e o pecado, trouxe esse afastamento de Deus com o seu povo.
E foi exatamente por esse mesmo motivo, querendo restaurar essa comunhão, essa graça, esse contato, né, da criatura com o Criador, que Deus ele entregou seu próprio Filho. Isso. Para que hoje a gente possa ter uma vida plena, uma vida eterna com Ele. Exatamente, Lorena. A partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue realmente ter uma vida mais plena, né? A gente nunca pode realmente ficar no raso. Porque se você ficar no raso, você é muito influenciada, né? Até pelas suas próprias emoções. Com certeza. Né? Até elas te tiram mesmo do propósito do Senhor. Então, nós temos que ter essa clareza, né? Que nós somos escolhidas, somos chamadas. E não achar assim, o chamado, aquela ali foi escolhida, eu não. Pelo contrário, né? Todas nós Com somos. certeza. E Ele nos capacita para isso, mas nós não temos que ficar no raso, nós temos que nos aprofundar realmente no Senhor para que essa identidade seja cada vez mais firmada e nós possamos dar um passo após o outro nessa nossa jornada, né, de vida da mulher, né, que são tantas coisas, tantos afazeres, mas que no Senhor a gente realmente consegue organizar tudo isso, né, e conseguiremos florescer. E Rony, interessante que você falou, né, sobre dizer que eu sou chamada, eu não sou, né? Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque por muito tempo, até mesmo nas igrejas, eu acho que é uma das grandes mentiras de Satanás, né, que foi implantada na igreja, de que ministério é só pregar, é só cantar, é só quem canta que tem ministério, só quem prega que tem ministério, só quem é a pastora, né? Eu não sou nada. Só quem está na intercessão. Então eu não tenho nada, eu não tenho ministério, eu não tenho o que fazer, eu não tenho função. Então Deus não me chamou para isso, me chamou só para eu vir aqui rapidinho no culto, né? Cultuar, ser crente de banco e ir embora. Quando na verdade não. Existem ministérios na igreja, né, que foram estabelecidos, mas isso não significa que é o único ministério, o único propósito de Deus para a nossa vida. Pelo contrário, né? Deus ele tem propósitos infinitos. A gente tem diversas necessidades na igreja. Muitas vezes até mesmo aquelas pessoas que têm profissão. Às vezes não canta, não prega, mas é um médico, é um psicólogo, ajuda na área social da igreja, serve na igreja, atendendo pessoas, contribuindo com a sua profissão no reino de Deus. Então, existem diversas formas de nós servirmos ao propósito de Deus e com certeza ela não se limita só a quem canta e a quem prega. Então, se você não canta ou não prega, pode ter certeza, tem um espaço para você também em algum lugar no reino de Deus. O reino de Deus é diverso, existem muitas necessidades na casa do Senhor e no propósito de Deus. E Ele vai revelar para você qual que é o propósito que Ele tem para a tua vida, pode ter certeza disso. O próximo tópico diz: o livre-arbítrio e a influência que nos cerca. Desde o princípio, Deus nos concedeu o poder da escolha. Podemos decidir os rumos de nossa vida, mas, ao longo do caminho, somos influenciadas por diferentes vozes. No Éden, Satanás, através da serpente, atraiu a atenção de Eva, seduzindo-a com uma mentira sutil. Ainda hoje enfrentamos o mesmo perigo. Somos primeiramente atraídas e, em seguida, seduzidas por aquilo que brilha aos nossos olhos. A cultura atual nos convida a buscar reconhecimento, poder e status, fazendo com que os princípios divinos sejam quebrados ou ignorados. Deus, no entanto, tem um plano perfeito para cada uma de nós. Quando Ele pensou na família, arquitetou um projeto funcional e harmonioso, onde cada um teria um papel essencial. Assim como um arquiteto projeta uma casa considerando cada detalhe para atender às necessidades de seus moradores, Deus desenhou a família conforme sua vontade, para que fosse um reflexo do seu amor e propósito. A Bíblia é o manual desse projeto divino. Nela encontramos direção para construir nossa casa sobre a rocha, segundo os valores e princípios de Deus. Quando deixamos de seguir esse projeto, nos afastamos da plenitude e nos tornamos vulneráveis a armadilhas do inimigo. Então aqui está muito bem explicado para nós, né? Com relação
essas influências externas que nós temos. Realmente hoje nós, mulheres, somos muito bombardeadas pelo nosso meio, né? Pelas redes sociais, pelas coisas que estão em alta, a mulher fica muito ligada com essas coisas e aí acaba sendo influenciada para aquilo que não é o que o Senhor quer para a sua vida. Eu estava analisando esses dias e falei, gente, a presença de Deus, a Bíblia, a palavra, ela nos preenche tanto, ela é tão boa, por que que muitas vezes nós trocamos, né? Nós trocamos a presença do Senhor por essas coisas do mundo, por aquilo que nós estamos sendo influenciadas. E porque o Senhor, quando realmente você se entrega, por exemplo, na leitura da palavra, aquilo ali te preenche, te enche, você não precisa realmente buscar, né? Por exemplo, você está aí com sono, eu estou sem sono hoje, aí você vai lá, pega um celular para que venha o seu sono. Pelo contrário, né? O nosso pastor, o pastor Abinaí, ele deu um exemplo pra gente. Gente, quando você tiver com sono, você vai lá e pega a Bíblia, que você vai ver se o sono não vai vir e você vai estar se edificando ainda. Não precisa de remédio, não precisa de nada disso. Olha que ótimo exemplo para nós. Então, realmente, meninas, essa influência é algo que nós não devemos deixar entrar na nossa casa. Nós temos aí os princípios do Senhor. Nós temos onde a gente pode buscar, né, os princípios do Senhor, buscar vencer as guerras que nós enfrentamos. Como foi aqui pregado no nosso seminário, ninguém tem uma vida perfeita. Você olha aí dentro da sua casa, você reclama às vezes do seu esposo, você reclama às vezes dos seus filhos, mas aquilo ali o Senhor entregou nas suas mãos, porque Ele sabe que você pode vencer daquilo ali. Ele sabe que você é capaz de organizar aquilo ali, porque Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para a minha vida. E é nisso que nós temos que firmar, né? Que segurar mesmo. E eu sempre, quando vem assim na minha mente, coisas que vêm para realmente me deixar fraca, né? Me deixar triste, eu lembro que eu tenho um Deus que Ele é soberano, Ele é acima de qualquer coisa. Eu sempre penso, Senhor, o Senhor é poderoso, é dono de todas as coisas, de todo o universo. Eu não vou temer, porque agora eu posso estar sentindo esse medo, mas quando eu busco a Ti, eu sei que o Senhor vai trazer refrigério e eu vou vencer esses obstáculos. Né? Então é isso que o Senhor tem para nós, para que nós possamos realmente alcançar o plano perfeito dEle. Nós temos que focar nas coisas do Senhor, nas coisas que vêm do céu, que vêm de Deus, e realmente não deixar essas influências, só porque você é livre, né? Essas influências entrarem dentro da sua casa, dentro da sua vida e realmente tirar o seu foco. Bom, meninas, o nosso próximo tópico é a estratégia de Satanás para destruir famílias. E ela diz assim: o maior alvo do inimigo sempre foi a família. Ele usa o orgulho, a ambição e a soberba para desviar corações e destruir lares. Quando os valores são trocados pela busca desenfreada por sucesso, influência e poder, princípios essenciais são quebrados e a identidade se perde. Juízes 2:12 diz assim: e deixaram o Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a falta de conhecimento da palavra tem levado muitas pessoas à destruição. Elas correm atrás de sonhos vazios, buscando sentido em conquistas passageiras, mas o verdadeiro propósito só pode ser encontrado em Deus. Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Muitas vezes vemos mulheres exaustas, frustradas e desorientadas, tentando preencher o vazio com coisas que nunca trarão verdadeira satisfação. Como está escrito em Eclesiastes 1:14 e 15, tudo fora de Deus é vaidade e aflição de espírito. O resultado? Ansiedade, depressão, isolamento em um mundo cada vez mais distante da presença de Deus. Mas há uma esperança. Jesus nos chamou para ser luz no meio da escuridão. E nós sabemos, meninas, que essa sempre foi a estratégia bem clara de Satanás, que é destruir a família.
porque a família é a base de tudo, não só da nossa vida, como da nossa vida cristã também. É na família que os nossos filhos, né, serão ensinados e instruídos de acordo com a palavra de Deus. É na família que nós somos amadurecidos, que nós aprendemos princípios, tantos princípios para viver em sociedade, como princípios cristãos. E eu acredito que nós temos alguns pontos que Satanás tem usado de maneira muito clara e que por muitas vezes nós ficamos desapercebidas. Por exemplo, eu tenho visto um movimento, Rony, muito grande de desvalorização do casamento. E, infelizmente, esse movimento ele não tem se limitado mais apenas a pessoas não cristãs. Pelo contrário, essa desvalorização ela tem entrado dentro das nossas igrejas e a cada dia tem se tornado mais normal a questão do divórcio, né? Ou seja, de fato, muitas pessoas, até mesmo cristãos, têm tratado o casamento como algo descartável. Ah, se não der certo, eu separo. Ah, se eu não gostar, daqui a pouco cada um vai para um lado e segue a vida. Acontece, faz parte. Eu não queria, mas aconteceu. Então, o que a gente tem feito, né, para que os nossos casamentos realmente não virem descartáveis? E exatamente pela quantidade de pessoas que têm se divorciado, mesmo sendo cristãos, há muitas vezes alguns cristãos mesmo, eu tenho escutado alguns discursos, eu atendo pessoas, né, como psicóloga, e eu tenho escutado discursos de cristãos que eu atendo, normalizando essa questão. Ah, Lorena, mas eu tentei de tudo, é porque não deu, é porque isso e aquilo, e as desculpas sempre são diversas, né? Mas a gente nunca vê uma prioridade de fazer dar certo além das dificuldades. A gente vê, na verdade, uma solução rápida, que é a do divórcio, né? E eu, sinceramente, eu não consigo entender essa solução como uma solução rápida e nem simples, porque um divórcio traz consequências inestimáveis e muito dolorosas. Então, quem já passou por um divórcio, se tem alguém que me escuta, né, que já se divorciou, sabe muito bem o que eu tô falando. Nem sempre é tão simples como as pessoas acham. Eu vou me divorciar e vai ficar tudo bem. Na verdade, existem muitas sequelas que uma pessoa que se divorcia passa. E aí a gente nem tá falando de pessoas que têm filhos, né? Porque ainda fica pior ainda. Porque se você se divorciou para solucionar seu problema e você tem filhos, isso não vai ser uma solução, até porque vocês sempre terão que ter contato, principalmente por conta das crianças. Então, acho que a gente precisa repensar o quanto que o casamento é importante. A palavra de Deus ela é verdadeira e ela não mudou. O casamento continua sendo um só, a gente continua tendo que lutar pela nossa família, a prioridade continua sendo a nossa casa, né? A palavra de Deus mesmo diz, né? Se eu não cuido dos meus, eu sou pior do que um infiel e eu neguei a fé. Se eu fracasso com a minha casa e com a minha família, isso não é uma coisa pequena, não é um erro somente, uma coisa que, deixa pra lá, eu construo outra. Isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa muito séria, né? Deus nos deu uma família, uma casa, é nossa responsabilidade cuidar dela. E para que isso se mantenha, a gente precisa também perdoar, estar atento a nossos olhos espirituais abertos para divisões, contendas, brigas, porque isso vai desgastando, querendo ou não, o casamento. Sim. E vai desgastando aos poucos. E eu, sinceramente, acho que essa grande normalização do divórcio se dá também, Rony, principalmente pela influência que nós sofremos, tanto cultural como midiática, de redes sociais e de filmes e de séries, porque a gente é bombardeado todos os dias por muitas informações. E a gente dizer que a gente não sofre influência daquilo que a gente vê é, no mínimo, inocência da nossa parte. Porque nós sofremos influência daquilo que vemos, das músicas que escutamos, do tipo de conteúdo que a gente se alimenta. Todas essas questões geram influência sobre nós. Somos influenciados pelo meio, né? Sim, com certeza. E aí vale a gente repensar que tipo também de conteúdos, de situações a gente tem se alimentado. Isso. Porque os nossos filhos também são alimentados por isso.
E se essas influências culturais, de mídia, de rede social, de filmes, elas têm normalizado comportamentos que a Bíblia condena, talvez seja o momento da gente repensar o que a gente tem alimentado a nossa casa. Porque se nós que somos adultos, né, temos a nossa fé firmada já, sofremos influência disso, imagina aquilo que os nossos filhos estão consumindo. E você falou uma coisa interessante, Lorena, que muitas vezes quando você está em algum lugar, assim, principalmente as mulheres, né, em clínicas e tal, você escuta muitas falar assim, não, ele gosta daquilo ali, ela gosta daquele, mas tudo bem, né? Ou tudo bem, é ela, tudo bem. Esse tudo bem não combina com os servos de Deus. Tudo bem? Não. Se está fora dos princípios do Senhor, não é tudo bem. Sim. Né? Você realmente tem que mostrar aquilo que você tem que defender os princípios do Senhor. É ali que você mostra realmente que você é cristã, que você é filha de Deus, né? É isso que eu fico falando sempre para minha filha, né? Ela agora está numa escola que é muitos não crentes, né? Saiu da escola que era só crente, então assim, ela escuta cada coisa. É um choque, né? É um choque, é uma diferença muito grande, mas eu falo para ela, olha, quando eu estiver conversando sobre esses assuntos, que é fora dos princípios do Senhor, você sai. Não compactua com esse tipo de assunto, né? Porque aquilo ali não vai trazer nada, né, de edificante para a vida dela, pelo contrário, porque são coisas assim, que a gente realmente tem que orar pelos nossos filhos, porque são coisas muito pesadas para a idade deles. Com certeza. Né? Então, assim, a gente não pode realmente achar que tá tudo bem. Ela fica lá no canto dela, né? E você fica no seu canto e tá tudo bem. Dentro da sua própria família também, né? Aí com relação a irmãos, com relação a tios, tem coisas aí que você, só por ser seu parente, você vai concordar? Tá tudo bem? Não, pelo contrário, né? Você tem que realmente levar o que é os princípios do Senhor e para que não fique, né, tudo bem. E assim, né, Rony, até pensar, de fato, da gente estar atento a... Eu não tenho filhos ainda, mas tenho sobrinhos, atendo muitas mulheres que têm filhos, então... A gente precisa estar atento aos tipos de conteúdo mesmo, que principalmente, eu acredito que principalmente não só as crianças, porque a gente às vezes se preocupa muito com as crianças, né? É verdade. Ai, o que as crianças estão vendo? Aí bota aquele YouTube Kids que só vai ser coisa legal, né? E às vezes não mesmo. Mas a gente às vezes não se preocupa com os adolescentes. Sim. Os adolescentes têm tido acesso às redes sociais, à internet e tecnologia cada dia mais cedo. Essa semana mesmo, eu vi um vídeo de uma menina que ela jogava Roblox, ela simulava que ela era uma criança, ela estava fazendo a voz de criança. E dentro desse jogo, ela fingindo ser uma criança, o cara que estava jogando com ela disse assim, ai, quantos anos você tem? Aí ela diz que ela tem 9. E aí ele disse, seus pais estão por perto? E aí ela diz assim, aí outros jogadores dizem, para de mexer com a menina, ela é só uma criança e tudo mais. E aí ele diz assim, ó, vai pra um lugar onde teus pais não escutem, fica sozinha. Só que ela não era uma criança, né? Ela tava simulando. Mas se fosse uma criança... Tá vendo aí? Claramente, a gente tem muitas situações seríssimas na internet. De pedofilia, de abuso sexual. Na verdade, a internet... é sim um risco para os nossos filhos e para nossas crianças. Então até isso tem que ser monitorado. Tem pais que são muito permissivos em relação às crianças, adolescentes, o acesso à internet, a celular, a aplicativos. Existem aplicativos, mãe, hoje que controlam o acesso do teu filho. Que você consegue ver o que ele baixa, que tipo de aplicativo ele usa, quanto tempo ele usa e até bloquear para que a partir de um horário ele não use mais. Então, infelizmente, a gente tem que fazer isso sim hoje, porque a internet virou um risco eminente à vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E uma dica, Lorena, importante porque tem muitos que são novas convertidas, né? Sim. Que estão aí nas mesas, aí muitas vezes ela pode falar assim, não, mas o meu filho, igual adolescente, ele não me escuta mais. Sim, existe mesmo, né? Mas o que é que você tem que fazer como mulher de Deus? Você tem que buscar na oração. Estratégia, né? Pedir ao Senhor. Porque se você for enfrentar, né, eles assim, realmente não vai surtir nenhum efeito, nenhum resultado,
né? Então é exatamente isso aí que nós temos que aprender também através aí, da busca pelo Senhor por estratégias para lidar com isso. Porque para nós também é um desafio, não é, Lorena? Para nós é um desafio muito grande isso. Até para quem hoje cria seus filhos na igreja, né, Rony? Já é difícil. Sim. Porque as informações são muitas. Por exemplo, ela mesmo, né? Que agora tá tendo... Antes tu conseguiu deixar ela numa escola cristã. Sim. Só que a gente tem que ter a ideia de que a gente não vai conseguir proteger os nossos filhos para sempre. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ensiná-los no caminho, né? Sim. E acreditar na palavra, no que ela diz, né? Que como a base, se a base é forte, sim, eles não vão se desviar quando eles tiverem acesso a essas coisas. E até conversar com clareza com os filhos. Porque acho que o erro, às vezes, é a gente achar que isso não existe, né? Ou você mostrar que, ó, Deus tá vendo. Não, né? Não pode. Não adianta mais, né? Porque se isso, infelizmente, isso não funciona para todo mundo. Para alguns talvez funcione. Mas ser claro com assuntos que precisam ser tratados, que são importantes. Porque se a gente não tem clareza com eles em casa, eles vão aprender de uma forma totalmente distorcida na rua. Então, se tu não tivesse clareza com a tua filha nos assuntos, agora ela tendo acesso a tantas informações e pessoas, se vocês não tivessem essa via de conversa que você tem com ela, essa relação aberta dela ter confiança em você, de falar, de perguntar e de contar o que está acontecendo, o que não seria? Como é que a mente dela não ficaria? E talvez até enfraqueceria e ela realmente cederia às pressões do mundo, né? E essa diferença cultural que ela encontrou na escola. Então a gente precisa ter clareza dentro da nossa casa. A gente não pode fechar os olhos e achar que a vida tá como era há 30 anos atrás, porque infelizmente não está, entendeu? Então a gente precisa ter clareza e criar os nossos filhos, é claro, na presença de Deus, na palavra de Deus, no temor a Deus, o guardando em oração, né, que é o que a gente pode fazer, né, ensinar e orar, mas tendo clareza também para diversos assuntos, para que eles tenham liberdade de falar com os pais e não com outras pessoas, né, para sofrer uma influência maligna. Nosso chamado, resgatar os perdidos e cumprir o propósito. Deus nos criou para sermos resposta ao mundo. Existem pessoas feridas, perdidas e sem força para buscar a verdade, mas nós fomos escolhidas para levá-las até Jesus. Marcos 16:15 diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas. Cada alma que retorna para Deus move o coração do Pai. Seu amor é tão profundo que Ele entregou o seu próprio Filho para nos resgatar e nos dar vida eterna, paz e esperança. Lucas 15:24 diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aqui já fala, né, claramente que a mensagem de Jesus, ela é libertadora, ela é salvadora. Então a gente não precisa temer. Se você tem alguém, conhece alguém que não conhece a Jesus, só de falar dessa mensagem, ele será transformado. Então não tema falar da mensagem do Senhor. O próximo tópico diz: a obediência de Jesus é o propósito que nos chama. O propósito de Deus para nós começa e termina em Cristo. Sua vida foi o maior exemplo de rendição, humildade e obediência. Filipenses 2, do 6 ao 8 diz: Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então aqui, como eu acabei de falar, né, sobre a mensagem de Jesus, a mensagem salvadora, libertadora, que está aí para todos aqueles realmente que querem ser salvos. Jesus, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu pela sua vizinha, pela sua tia. Então não tema convidá-las para estar na mesa, para ouvir essas maravilhas do Senhor, né? Para ouvir que Jesus salva, para ouvir que o seu problema, o problema de cada uma delas tem solução, porque Jesus, ele já morreu por isso.
né? Então nós temos sempre que crer nessa verdade, né? Você que reúne essa mesa, o que você tem que ter em primeiro lugar é a fé em Jesus, para que você possa passar para cada uma delas essa fé, porque a fé ela move montanhas e ela realmente vai fazer com que as suas amigas que estarão ali, as não crentes, né, creiam também em Cristo e saiba que Ele pode solucionar qualquer problema. Nós temos problema e isso, né, é inevitável, todos nós temos problema, mas o Senhor, Ele nos fortalece para passar por aquele problema. Ele fortalece a cada uma de nós para vencer os desafios da vida, que cada uma de nós temos muitas têm com o marido, com filhos, né, parte financeira. Então você vai receber mulheres assim, né, com muitos problemas, mas você tem que encorajá-la, né? Tem que mostrar a ela que Jesus está ali disponível para ouvi-la. É algo interessante também que seria, muitas às vezes não sabe nem orar. Então você tem esse momento de mesa, você pode falar sobre isso, você pode falar sobre oração, você pode falar sobre leitura bíblica. Então, para alcançar o coração dessas mulheres, né, porque esse é o seu propósito, você, líder de mesa, está ali para levar a palavra do Senhor. Então, para alcançar o coração de cada uma delas, fale do amor de Jesus. Fale o tanto que servir o Senhor é bom, o tanto que o Senhor está disponível ali para ouvir cada uma delas, né? Que elas não precisam temer, que Jesus, eu sou muito pecadora. Eu estava refletindo sobre alguém que eu conheço, né? Que não segue a palavra, que não é serva do Senhor, que muitas vezes eu penso que ela se acha muito pecadora, né? Para falar com o Senhor. E a gente tem que mostrar para eles que Jesus está aí disponível para todos, Ele morreu na cruz para todos. E não existe isso, às vezes as pessoas temem muito isso, por isso que às vezes fala assim, como é que eu vou me entregar agora aqui para Jesus se eu tenho esse pecado, né? Mas não é assim, nós temos uma caminhada com Cristo, é de fé em fé, Ele vai nos transformando, Ele vai agindo no nosso coração. Então, meninas, fale isso para elas, né? Que o Senhor, Ele não força nada, Ele está ali para te ouvir, né? Ele está ali para seguir a sua caminhada, seguir com cada uma delas, dando o seu passo. E com certeza, quando elas forem abrir os olhos, elas já estarão totalmente transformadas, elas já estarão totalmente rendidas aos pés do Senhor, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de salvação, de libertação. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter isso no nosso coração e na nossa mente. E muitas serão alcançadas nesse projeto para o reino de Deus. Bom, meninas, agora o nosso próximo tópico é a mulher que floresce no propósito de Deus. Quando compreendemos a nossa identidade em Deus, entendemos que o nosso propósito não pode ser negociado. O mundo tentará nos distrair, nos afastar da verdade e nos fazer duvidar do nosso valor. Mas Jesus nos chamou para sermos luz e sal neste mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Nosso desafio é permanecer firmes, rejeitando as mentiras que o inimigo tenta plantar em nossa mente. Nós somos chamadas para trazer esperança aos aflitos, restaurar os corações e espalhar o amor de Deus. O propósito de Deus é que vivamos para glorificá-lo e sejamos instrumentos de transformação. 1 Coríntios 10, 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E a gente sabe que existem muitas mulheres que se perguntam, nossa, mas como é que eu vou entender, Lorena, qual de fato é o meu propósito em Deus? Como é que eu vou saber o que eu devo fazer? E eu acho que de uma maneira muito clara eu te digo, só há um modo de nós sabermos aquilo que nós de fato temos que realizar diante de Deus, qual é o nosso propósito, quando nós conhecemos a Deus. E não há como conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Então acho que um princípio que nós precisamos estabelecer é esse. Muitas vezes nós procuramos muitas respostas, a gente procura pessoas, ora por mim, me ajuda, isso e aquilo. Eu não estou dizendo que isso é um problema.
A gente realmente é muito edificado através de mulheres que são mais maduras que nós, que têm mais experiência espiritual, mas às vezes o que o Senhor requer de mim e de você, para que Ele realmente revele o propósito para a tua vida, é uma relação de intimidade com Ele. E essa intimidade, ela não pode ser construída através de uma terceira pessoa. Ela só é construída quando você se encontra, você e Deus. É no seu espaço de oração, é no seu secreto, é no seu momento, é no momento que você faz o teu devocional, no momento que você lê a palavra e Deus fala com você através da palavra, porque é através da palavra que o Senhor fala conosco. Ela é a verdade, ela é o manual para as nossas vidas. Em Tiago 4,8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Às vezes o que falta é nós dedicarmos tempo à nossa vida espiritual e aquilo que é de Deus. A gente tem tempo para tudo, a gente tem falado muito sobre isso aqui. E eu acho que sempre vale a pena dizer, a gente tem tempo para tudo, tempo para todas as coisas que são importantes para nós. Mas quando chega no momento de servir a Deus, daquilo que é de Deus, da obra do Senhor, de um momento devocional com Ele, eu não tenho tempo. E eu ouvi, acho que foi essa semana, uma pessoa dizendo, eu não lembro quem foi, que pediram uma oração dela e ela disse: ai, você já... E tudo bem, a oração, eu vou orar por você, mas você já orou? E aí a pessoa disse assim: não, eu não orei porque eu tô tão sem tempo e eu não posso orar. E aí, se você mesmo não está preocupado com a tua vida espiritual, você acha mesmo que vai ser suficiente a oração de uma terceira pessoa? Não é errado a gente pedir oração. É errado a gente pedir oração enquanto a gente não ora. Porque o mais importante é a tua intimidade com Deus e não a oração de uma outra pessoa. E se tem um propósito que Deus deixou muito claro na palavra dele, que é para todos nós, sejamos mulheres, crianças, jovens, é o ID. É pregar o evangelho a toda criatura, é servir a Deus. E como é que eu vou pregar uma palavra que eu não conheço? Como é que eu vou falar de algo que não alcançou a minha vida ainda? Não tem como eu falar de alguma coisa que ainda não me alcançou. E ela só vai te alcançar através da palavra, que é a nossa verdade. E eu acho que uma terceira coisa muito importante para a gente encontrar o nosso propósito é a gente não comparar o nosso propósito com o de nenhuma mulher. Porque Deus nos fez únicas. Nós temos propósitos gerais, né? Que é pregar o evangelho, servir a nossa família como mulheres, cuidar da nossa casa. Isso são propósitos gerais. Mas Deus tem missões específicas para cada uma de nós e cada pessoa vai estabelecer a sua identidade em Deus, o seu propósito, o seu ministério de uma maneira única e especial. Não é porque você não sabe fazer tal coisa que você é menor do que a que sabe fazer. No reino de Deus, todas as partes são importantes. Quando ele fala disso, ele fala até de um corpo, né? Desde o dedinho até a cabeça, os olhos, tudo é importante. Ai, Lorena, mas um dedinho é tão insignificante, né? Você já parou para pensar se ele é tão insignificante mesmo até você não ter ele? Um dedão do pé, ele ajuda em todo o equilíbrio do corpo. Então ele é tão importante quanto qualquer outra parte. Então não importa se Deus te chamou para ficar na porta recebendo as pessoas, ou se Ele te chamou para cantar, ou se Ele te chamou para um ministério profético, ou se Ele te chamou para pregar o evangelho, ou apenas para servir a sua casa com perfeição, com amor, cuidando dos seus. Não importa. O teu ministério, ele é único. E Deus tem um propósito especial preparado para você. Tudo que você faz para o reino de Deus não é pouco, não é mínimo. Ai, Lorena, mas eu só faço isso. Se você fizer isso com perfeição, com amor, com dedicação, o Senhor vai receber como aroma suave aquilo que você está fazendo diante dele. Aquela mulher tinha só umas moedinhas. E a oferta dela foi considerada a maior oferta, porque não está ligado à quantidade de coisas que você faz ou quão produtivo você é, mas está ligado sim ao nosso coração. Se o nosso coração está disponível, está realmente presente na obra de Deus e entregue totalmente. Se nós estamos fazendo isso para Ele, ou como tem pessoas que fazem só mesmo porque precisam fazer, ou porque alguém mandou, ou porque tem que fazer, porque senão o fulano não vai me ver.
Então, o que mais importa não é o quanto que Deus te deu, quantos dons, se é 1, se é 2, se é 3. O que importa mesmo é como que você está usando aquilo que Deus te deu. E se você está usando diante do propósito que Ele colocou no teu coração e com o teu coração puro, com o único objetivo de servi-lo. Porque é para isso que nós fomos chamadas, principalmente, para servir ao Senhor com tudo aquilo que Ele nos deu. E nós chegamos na nossa reflexão final que diz assim: você já descobriu qual é o propósito de Deus para sua vida? Sua casa tem sido edificada conforme o projeto divino para a família? E são perguntas que nós precisamos refletir diante dessa lição. Se você ainda não sabe qual é o teu propósito, te afirme em Deus, esteja em oração e lembre que você só precisa servi-lo em amor. E você já estará fazendo o propósito dele com toda certeza. E que nós possamos de fato buscar a Deus de todo o coração, florescer no propósito para o qual fomos criadas e fazer a diferença neste mundo. Porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados, né, Rony, para ser iguais. Nós não fomos chamadas para seguir a cultura midiática ou a cultura do mundo ou aquilo que o mundo espera de nós. Mas como mulheres nós fomos chamadas para cumprir o propósito de Deus, para sermos guiadas pela palavra e pelos princípios cristãos. Então, faça a diferença onde o Senhor te colocar, porque foi para isso que nós fomos chamadas. Agora nós estamos num momento especial, que é o momento da nossa dinâmica. E a nossa dinâmica, dessa vez vamos precisar do material que é luvas, tá bom? Meninas, então, essas luvas aqui, elas foram criadas com um propósito, né? Nós temos também vários tipos de luva. Essa aqui, o propósito dela realmente é para limpeza. Muita gente usa para limpeza pesada, né, Lorena? Para lavar o banheiro, principalmente quando nós fazemos as unhas aí, não queremos estragar as nossas unhas, né, queremos proteger também as nossas mãos de produtos aí. E existe as outras que é para alimentos, né, para também coisa quente. Só que essa luva aqui, ela dessa forma aqui, ela vai conseguir fazer alguma coisa? O que vocês acham? O que você acha, Lorena? Ela sozinha, né? Dessa ela forma, por si só, né? ela não faz nada, não né? faz Tá aqui, nada. ó, estática. Agora eu quero pedir aqui a Lorena, então, Essa daqui. para calçar aqui essas luvas, né? E pra gente ver realmente se dessa forma ela vai ter utilidade. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha só. Agora sim, Rony. E vamos agora pegar então essa taça. Olha aí, se ela for lavar a taça com essas luvas na mão, a luva vai fazer todo o serviço para que ela foi criada, né? A partir do momento aí que ela colocou as luvas na mão, a luva vai proteger, né, da forma como ela realmente quer. Outros tipos de luva aí também vai impedir de você pegar algo que vai te contaminar. Então, só mesmo você fazendo a sua parte, que é colocando as mãos aqui dentro dessa luva, é que ela vai conseguir ajudar você a realizar alguma coisa, né? Então, é para isso que ela foi criada. Da mesma forma somos nós somos criados com um propósito, né? O Senhor, Ele nos criou com um propósito. Mas se você ficar lá parada, estagnada, como a gente fala, nós até citamos aqui, crente de banco, você vai conseguir realizar algum propósito do Jamais. qual você foi criada? Vai, Lorena? Jamais. E assim como a luva, né, Rony? Ela aqui não tem nenhuma função, né? Sim. Ela só pode desempenhar o papel dela quando a gente faz o quê, né? Coloca. A gente coloca. Assim ela tem função e assim ela está realmente realizando o propósito pela qual ela foi criada, Exatamente. né? Assim somos nós. Quando nós estamos vazios, né? Sem Deus, sem uma vida de oração, uma vida espiritual, uma vida cheia dele, nós não conseguimos ser usadas por Deus. Não consigo. Okay, a gente é essa vazia. luvinha aqui, toda assim, toda desconfigurada. Né? É a mesma coisa, é isso mesmo que a Lorena falou. Então, quando você busca na palavra do Senhor, Ele te preenche. Aí você, muitas vezes, igual a Lorena falou que, eu não sei pregar, né? Vai que o seu chamado é realmente pregar a palavra. Mas se você não se encher... Como que fica, né? Como que fica, né? O que você vai passar? O que você vai entregar?
Você só descobre o seu propósito a partir do momento que você se enche, né, da palavra do Senhor, se enche na oração, da presença e principalmente, como a Lorena também aqui falou, busca pessoas mais velhas, com mais experiências, né, para te ajudar na caminhada. E mulheres é muito bom para isso, né? A gente gosta de juntar, de conversar, de trocar experiências. Eu mesmo sou uma pessoa que eu gosto demais de ouvir para me encher, para mim me aprender também e conseguir realizar aquela função que eu preciso. Muitas vezes eu deixo de fazer por não ter experiência, né? Então, essa dinâmica realmente é para isso, para você mostrar para elas que elas realmente precisam buscar no Senhor, buscar se encher da presença de Deus e você vai descobrir o seu propósito. Como a Lorena falou aqui no final, muitas vezes você se pergunta, eu não sei qual é o meu propósito, né? Mas é buscando aí, se enchendo do Senhor, que com certeza, né, Lorena? Você será revelada. E quando nós estamos cheias, né, assim como essa luvinha, a gente consegue de fato cumprir aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, né, Rony? É verdade. Mas só quando a gente está cheio, né? Só. Um vaso vazio não tem nada para entregar para ninguém, minha gente. Nada. A gente tem que se encher daquilo que é do Senhor e assim você vai cumprir também o propósito dele na tua vida. Amém. Espero que essa dinâmica aí te ajude bastante, tá bom? Beijos. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima.